Voltando. Eu voltei. Olha só. Nós estamos vendo sobre moléculas apolares. Claro que não. Eu tô na fase da antropose, mas não tô. Não tô nessa. Mas você ainda hoje tem frio, não sei, professor? Chineta, ainda sim. Agora entendi. Mas ainda tô. Pelo amor. Olha só. Calma aí, deixa eu ver um trem aqui. Continuemos. BF3. O trifluoreto de boro. Olha só, o flúor é mais eletronegativo do que o boro. Por que o flúor é mais eletronegativo que o boro? Porque se você olhar aqui... Vai, meu filho. Porque se você olhar aqui, o flúor, que está no mesmo período, na mesma linha do boro, vai ter número atômico maior, vai puxar os elétrons mais para ele. Então, nessa molécula aqui, o par de elétrons compartilhados vai estar mais próximo do flúor do que do boro. Por isso, o polo negativo aqui, o polo positivo aqui. E todos eles vão se repetir. Mas veja bem o seguinte. Se eu deixar essa seta para cima do jeito que ela está, e eu somar essas duas... Calma aí. E eu somar essas duas setas e deixar essa seta aqui para cima, ao somar essas duas setas, a somatória dessas duas setas vai resultar numa seta para baixo. Vou colocar, calma. Tem que colocar aqui a seta, né? Professor, como você disse que é o vetor é a força, né, no caso, seria... O que foi? No caso, isso aqui resulta o vetor força, seria para onde está direcionada essa força, que seria dos elétrons, no caso, e a atração, né, do átomo. Posso pensar assim? Porque não entendi na isso. física o vetor é a força, pode ser a direção da setinha, que você disse. Ele não entendeu ainda. Não entendi, não. Ele está querendo dizer que a setinha é força, é relacionada Tá apontado com a força que o átomo puxa o elétron. Ela aponta sempre para onde o par de elétrons está mais próximo. O átomo que o par de elétrons estiver mais próximo, a ponta da seta vai estar apontando para essa direção. Então, aí, no caso, vai dar para baixo porque tem duas para baixo. Né? Isso vai, no caso, porque mais, né, do que a uma que está apontando para cima, vai resultar para baixo. Eu vou ter que fazer uma... Nesse sentido aí, para achar a direção da seta, se tiver 3 setas para baixo, 2 para cima, vai resultar para baixo. Calma aí, então. Calma. Porque isso aqui tem um ângulo, tá vendo? Porque, veja bem, mas porque tem um ângulo. Por que é difícil? Aqui o ângulo não é 90 graus. Esse ângulo é 120 graus. É difícil da gente... Veja bem, ó, aqui o meu desenho é quase 90. Esse aqui, o meu ângulo é quase 90. Esse ângulo não é de 90. Esse ângulo aqui, ó, ele tem 120 graus. A gente não consegue ter uma dimensão, entendeu? Só na visão e nem desenhando, sabe, no visual, porque na nossa visão, quando você olha lá, você está vendo 90. Mas como que a gente vai saber o valor do ângulo? Não dá para somar Não, é isso que eu estou falando. Vocês têm que acreditar no que eu estou falando. Quando a gente pega esse ângulo aqui de 120 e a gente pega os ângulos de 120, porque quando você coloca um ângulo junto com o outro, ele tem 120, não 90. Mas quando a gente junta, você vai ver que a gente está desenhando 90. Não vai dar nunca. Então, não dá para somar, dá? Não entendi. Não dá para somar aquelas duas setas? Assim, manualmente, não. Não. É assim, mas eu estou falando que a somatória desses dois vetores vai resultar num vetor que tem a mesma intensidade desse aqui. E a somatória desses dois vetores de sentido contrário acaba se anulando. E essa molécula acaba sendo apolar. Então, é porque eu me senti na seguinte coisa. Eu estava seguindo um raciocínio que 360 dividido por 3 vai ser 120. Aí eu imaginei que o outro seria 120.
é 120. Aqui é 120. Mas é difícil pra gente imaginar aqui no ângulo de 120 graus a gente fazer uma somatória na mão, porque o mais fácil a gente fazer é 90 graus. Então a molécula polar, sempre a setinha vai estar indo do lado contrário, vamos dizer. Aí Exatamente. dá pra somar. Exatamente. Se não dá pra somar, como a gente vai saber a direção do vetor resultante? Com certeza deve ser moléculas que vocês vão conhecer Aqui, ó, na dá prova. licença. Ou que vocês... Você desliga e depois leva pra ela. Ah, é? Vou salvar vocês. Bate. Se for Então, geralmente vai ser moléculas que vocês vão conhecer. Ou eu tenho que dar algum tipo de informação. Do tipo, ó, se somar esses dois, vai dar tal ângulo, 90 graus, alguma coisa assim. Tem que dar uma informação. Mas mesmo se você falar qual o ângulo, aí 90 graus. 90 graus, 90 graus. Aí você vai saber o que vai acontecer. Ou 180 graus. mas Professor, ou pegando aquela tabela da última aula que você entregou, que cada modelo de cada molécula ela tem um ângulo específico. É porque é o seguinte, essas estruturas são sempre as mesmas, a geometria. aí a gente vai Muda-se o elemento aqui, mas a geometria é a mesma, entendeu? Quando eu falo geometria mesma, ou seja, ou a molécula é tetraédrica, ou a molécula é trigonal planar, ou seja, a geometria é sempre a mesma. Então, essa geometria aqui, ó, qualquer molécula que tiver essa geometria, ela, lógico que tem que ter 3 átomos iguais aqui, né? Se tiver 3 átomos iguais, ela vai ser apolar, independentemente de quem for. Aí, se caso for pedido Se for uma a direção do vetor, vai dar a informação do ângulo. Aqui não tem direção. Então, aí teria que só ver quem que é mais eletronegativo. Se tiver 3, o que é apolar, professor? Se tiver 3 elementos químicos diferentes aqui, não precisa ser flúor, mas que seja mais eletronegativo do que o do meio, o resultado vai ser o mesmo. Entendi. Entendeu? Vai ser o mesmo. Apolar. Isso aí que eu tava em dúvida. Se, no caso, apolar ela se anula, porque, né, Para ser apolar, os vetores se anulam. se anula. E se a gente dá uma seta, se a gente dá uma indicação de seta que ela segue, a seta não seria um lado da eletronegatividade? Da onde os pares de... da onde é mais eletronegativo. É eletronegativo. E a gente falando que um ponto é mais eletronegativo, não quer dizer que a gente tem 2 polos? Claro que é. Aqui, ó. Da molécula. Aqui, ó, a molécula tem várias polares. Aqui, veja bem, aqui tem... Ela é apolar, mas ela tem os seus dipolos aqui, ó. Mas na somatória geral, ela é apolar. Você disse isso antes até da molécula. Ela é apolar. Se não é porque ela tem uma ligação polar, porque a ligação é polar. Não é porque ela tem uma ligação polar que a molécula é polar. Beleza? Entenderam aí? Mais ou menos. Essa ligação entre boro e flúor não é polar? Sim. Só que você está somando todas as polaridades. Aí agora eu estou falando da molécula. Se uma neutralizasse a outra. Aí fica a molécula apolar. a molécula. Então, molécula. quando a gente vai falando, é como se ela fosse igualada a 0. Mas geralmente Mas assim, é porque é o seguinte, eu estou falando uma coisa para vocês como se a molécula fosse algo estático. Mas o elétron não está estático, entendeu? Ele está em movimento. Ele está em movimento. Então, o que acontece? Aqui, se o elétron ficasse parado desse jeito, essa molécula é apolar. Mas os elétrons não ficam parados. Então, conforme ele vai se movimentando, a nuvem eletrônica vai se movimentando. Então ela pode deixar de ser apolar e virar polar? Ter uma pequena polaridade. Pequena. Que não transforma ela, então, no caso. Não, mas dá uma possibilidade dela, em alguns momentos, de interagir com moléculas polares. E a própria molécula polar... interação. E a própria molécula polar pode induzir uma polaridade. A própria molécula polar pode induzir. A gente vai ver isso daí. Quando falar de interações intermoleculares. Beleza? A mudança pode ser mínima. Então. Pode ser mínima, mas já é isso. A interação é mínima. A ligação ocasionada por essa interação também é fraca, mas acontece. Acontece. Você falou ainda agora, né? A largatina... Tô falando certo? Largatina, né?
Lagartixa, né? Larga. Lagartixa. Sei lá. Lagartixa, ela sobe na parede por causa dessas interações termodinâmicas fracas. Eu vou falar isso para você. E a gente não sobe porque os pontos de contato dessas interações temos 5 pontos, 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São poucos pontos para aguentar 90 quilos, 60 quilos, 70 quilos. Pô, como você foi subir na parede? Agora lá o... Esses 5 dedos também é difícil. Ela tem dezenas de dezenas. No pé e na mão. Então, se eu tivesse dezenas de dezenas de pontos de contato, eu subia na parede. Não são ventosos. Não são ventosos. São... Mas é parecido. Eu sei que tem gente que sobe na parede, mas sobe de outro jeito, porque o negócio não... Olha só. Vamos lá. Aqui, isso aqui é o tetracloreto de carbono. O que acontece? Aqui, esses ângulos aqui embaixo, 109 graus. Todos eles são 109 graus. Se a gente... Novamente, o cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Eu tenho 3 setas para baixo e uma para cima. A somatória dessas 3 setas aqui de baixo me gera uma seta resultante que tem a mesma intensidade em termos... Essa intensidade significa intensidade de puxar elétron, ou seja, a seta que está apontando para baixo está falando que é o resultante dessas 3 setas aqui, dessa e dessa, tem a mesma intensidade dessa seta aqui que está indo para cima, que se anulam. Essa molécula, ela é apolar. Mas ela interage um pouco com a água. Interage por quê? Porque o elétron não está parado. Às vezes, você colocar água numa molécula como essa, a água induz uma certa polaridade nela, a água vai interagir um pouco com essa molécula. Vai ter interações do tipo, depois vocês vão ver, chama dipolo induzido, dipolo induzido. Dipolo porque a molécula d'água tem dipolo, e dipolo induzido porque ela gera um dipolo induzido aqui. Depois vocês vão ver. Só que esse tipo de interação é interações fracas. Fracas. Beleza? Entenderam aí? Quanto justamente o que você tinha falado, a questão da densidade. São totalmente polar com apolar, eles... Agora eu só quero que vocês saibam o que é polar, de interação a gente vai ver depois. Polar e apolar. Que apolar, você pode ter ligações na molécula que tem a polaridade, mas a molécula em si, ela é apolar. Só isso que eu quero. Beleza? Você tem 3 aqui apontando para baixo, que somados vai gerar uma resultante para baixo, que tem a mesma intensidade desse aqui que está para cima. Tem a mesma intensidade. Do mesmo jeito que tem a mesma intensidade aqui, vai ter nessa daqui para baixo, em relação ao que está em cima. É o cabo de guerra. Tem igual, não vai funcionar nada. Ou seja, é apolar. A molécula, não é a ligação, a molécula. Beleza? Porque a ligação tem ligação que é polar aqui. Mas isso não confere à molécula polaridade. Então todas essas 3 moléculas, elas são apolares? Todas elas são apolares. A gente vai chegar a fazer uma representação dessas moléculas? Vai. E como Eu vi até um exercício lá no... Calma, vamos fazer isso. Calma. Tem exercício. Inclusive eu coloquei exercício com resolução. Eu só fico na dúvida, como é que eu vou saber? Todas as moléculas tetraédricas... Isso aqui é uma molécula tetraédrica. Sim. Todas as moléculas tetraédricas, se tiver uma configuração como essa. Que configuração? Moléculas que tenham 4 átomos iguais e qualquer outro átomo aqui que seja mais eletronegativo, ela será apolar. Qualquer tetraédrica. Tetraédrica significa esse modelo aqui. Qualquer molécula tetraédrica. Agora, isso aqui é uma molécula tetraédrica. Sim. Só que, veja, não tem 4 iguais, tem uma diferente. Isso. O que aconteceu? Virou polar. Entendeu? Entenderam aí? Se tivesse 4, seria apolar. Tudo bem? Continua sendo para baixo. Ó. Só que eu tenho uma para baixo aqui. Todas são para baixo. Todas as setinhas são para baixo. Mas, professor, e se tivesse um átomo aqui que fosse para cima, mas que não fosse cloro, continuaria sendo polar. Porque não tem a mesma força de puxar o elétron que o cloro. Podia ser um outro átomo que não fosse o cloro.
Se for 4 iguais, eu falei 4 iguais, eu não falei 4 diferentes, eu falei 4 iguais. Se for 4 iguais, serão apolar. Se tiver um diferente, polar. Beleza? Bem, a gente estava vendo um trem que se chama teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Por quê? Para mostrar que existe uma tendência a existir um afastamento dos átomos, ou seja, as ligações não são lineares, é 90 graus. Tem um ângulo, a gente precisa justificar o ângulo. Só que acontece o seguinte, nesse modelo do Lewis, que o Lewis coloca os elétrons, aqui, a gente não fez uns modelos lá de Lewis? Quando você coloca o elétron lá, você meio que está definindo onde que está o elétron. E a gente viu que não dá para definir onde que está o elétron. Quando a gente está... Como a gente sabe que não tem como se definir onde está o elétron, começou-se a discutir, a se definir ou se trabalhar com outras teorias de ligação que pudesse trabalhar um pouco com a mecânica quântica. Que é trabalhar com o quê? Com orbitais. Ou seja, tentar definir ângulos de ligação, não nessa questão... Pô, pensa bem você ficar definindo ângulo de ligação, porque ou tem par de elétrons compartilhado, com par de elétron livre, porque a geometria é tal. Cara, deve ter uma outra explicação. Tem que ter uma outra explicação que seja mais precisa. E essa precisão, ela está configurada onde? Na mecânica quântica. Na mecânica quântica a gente trabalha o quê? Regiões de maior probabilidade de encontrar o elétron, que se chamam orbitais. Beleza? Bem, quando a gente trabalha com isso, com a teoria da ligação de valência, né, que chama-se a teoria da ligação de valência, nós estamos trabalhando focado na ligação, novamente, estamos trabalhando com a mecânica quântica, mas com a visão na ligação, não na molécula como um todo. Mas eu estou olhando uma interação dos orbitais na ligação. Por que eu estou falando isso? Eu tenho a molécula aqui, essa molécula. Eu estou olhando, por exemplo, a ligação entre nitrogênio e hidrogênio. Eu não estou olhando a molécula como um todo. Porque tem uma outra teoria que olha a molécula como um todo. Beleza? Quando eu olho uma molécula como essa, que é amônia, e eu estou olhando só os átomos, ou seja, eu estou olhando uma ligação, eu estou olhando o seguinte: o que está acontecendo na interação dos orbitais, do nitrogênio com o hidrogênio. Beleza? Então eu vou olhar a interação do orbital, ou os orbitais que o nitrogênio tem, com os orbitais do hidrogênio tem. E aí eu vou olhar para cada uma das ligações. Tudo bem aí? Tudo bem. Aqui começamos fácil. Começa com 2 átomos de hidrogênio. Tu sabe que é camada de valência. A camada de valência lá do hidrogênio, orbital S. Esférico. Quando existe um compartilhamento de 2 orbitais, a gente chama que existe um overlap. Overlap significa uma somatória de orbitais. Precisa ter uma somatória desses orbitais. Por que uma somatória de orbitais? Lembrando que orbitais é a região de maior probabilidade de se encontrar elétron. Então é uma função matemática. Para você ter um compartilhamento de elétrons, você precisa ter uma somatória dessas regiões e se encontrar, de maior probabilidade de se encontrar elétron, porque você precisa somá-las para que os elétrons compartilhados possam estar aqui nessa região. Concorda comigo? Precisa somar, porque senão como que você vai encontrar? Como que vai ter o compartilhamento de elétron? Então, quando você soma esses orbitais, você vai ter esse desenho. Então, esse desenho é do quê? De uma somatória, de um overlap de 2 orbitais S. Isso é uma teoria de ligação de valência. Perceba que nessa ligação aqui não existe ângulo. A molécula vai ter que ser linear. Beleza? Não existe ângulo. Essa definição, quando a gente usa a teoria de ligação de valência para uma ligação como essa, que é uma ligação que o formato, porque isso aqui é 3D, é 2D, né? Você está vendo 2D, mas na verdade é 3D, ela é um cilindro. Beleza? Ela é um cilindro no meio que vai afunilando aqui para as pontas. Então você imagina um cilindro aqui no meio
que nas pontas vai afunilando. 3D. Aqui só está mostrando 2D. Bem, essa ligação nesse formato de um cilindro, que começa um cilindro e vai afunilando na ponta, é chamada de ligação sigma. Que é uma ligação simples, linear. Beleza? E tem essa representação aqui, ó. Beleza? Uma ligação sigma. Toda e qualquer ligação simples será uma ligação simples numa molécula, será uma ligação sigma. Beleza? Qualquer ligação simples é uma ligação sigma. Mas, veja, aqui eu coloquei hidrogênio com hidrogênio. Agora vamos hidrogênio com flúor. Se você pegar hidrogênio com flúor, o orbital de valência do flúor, você vai ver que é um orbital P de pato. O orbital P tem esse formato, parece o infinito. Novamente, preciso ter o overlap dos orbitais para ter o compartilhamento de elétrons. Lembrando que aqui eu só estou mostrando um orbital F. Um orbital P. O orbital P tem 3 orbitais. Eixo X, Y e Z. Beleza? Então, aqui eu estou mostrando só um compartilhamento. Por que que eu... Oi? Só o B ou todos? Eu poderia aqui mostrar todos eles. Aqui, para facilitar, eu só estou mostrando um orbital P. Agora... Não é só o P que tem 3, X, Y e Z, não. Todos têm. Depende do desenho do orbital. O orbital P, ele tem um ângulo de 90 graus. Se você ver o orbital D, aqueles desenhos mirabolantes lá. Então a gente vai trabalhar no âmbito do orbital SP, porque fica mais fácil da gente entender. A gente pular para o orbital D, a gente vai depois passar para o orbital D. A gente vai falar de hibridização. Vocês vão entender, porque a gente vai ter que usar 5 orbitais. Mas não é no âmbito da geometria em si. É para justificar o número de ligações. Só vocês vão entender. Porque fica difícil você pegar um orbital D, porque ele tem vários modelos, vários formatos. Mas o orbital P, ele tem 3 orbitais e eles têm ângulos de 90 graus, X, Y e Z. Aqui eu estou fazendo uma ligação para formar o ácido fluorídrico. É um átomo de hidrogênio, um átomo de flúor. Então eu não preciso mostrar os 3 átomos, os 3 orbitais P. Falar que tem 3 orbitais P significa o seguinte: ele poderia, o hidrogênio, interagir com esse orbital P, ou poderia formar com o outro que está aqui no eixo Y, ou com o outro que está saindo aqui na ponta. Está saindo aqui da tela. É ou um, ou outro. Beleza? Não são os 3, não. Bem, aí o que acontece? Quando você junta esses 2 orbitais, você vai ter um orbital resultante como esse aqui. Dá para você perceber que você somou 2 orbitais? Soma-se 2 orbitais e você vai ter o compartilhamento dos elétrons. Vai estar mais próximo do flúor. Por que vai estar mais próximo do flúor? Porque o flúor é mais eletronegativo. Beleza? Mas o formato... mas é por causa do desenho. É só para mostrar que houve uma mistura do F com o P. É só para ficar mais claro que ficou o F com o P para vocês. Bem, mas olha só para tirar sua dúvida. Olha na cor porque isso daí é uma probabilidade. Você percebe que aqui Que cor que é essa, gente? Sei lá se é rosa. Esse rosa, aqui o rosa está mais forte do que aqui? Mas por que ele está mais rosa? Porque é a maior probabilidade. Beleza? Mais concentração. O par de elétrons vai estar mais próximo do flúor. 2 átomos de flúor se unindo. Eu vou fazer um compartilhamento de 2 orbitais F. Tá aqui, ó. Eixo X, eixo X. E aí eles vão fazer o overlap, tá aqui, ó. Os pares de elétrons vão ser compartilhados aqui no meio. Ah, por que no meio? Por causa que os 2 flúores têm a mesma capacidade de puxar os elétrons. Tudo bem? Tô entendendo, hein? Eles completaram ali. Oi? Eles completaram ali. Sim. Então, aqui tá mostrando, ó, que eu tenho 7 elétrons na camada de valência, 7 elétrons na camada de valência. Eles se unem, aí você pode contar que todos eles têm 8.
Aqui você tem o hidrogênio com elétron, flúor com 7. Você pode ver que todos eles, o hidrogênio tem uma quantidade de elétrons semelhantes ao hélio. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu coloquei para gravar. E tem 2 elétrons. E o flúor tem 8. Beleza? Bem, agora eu vou complicar um pouquinho. Porque nós vimos ligações duplas e triplas. Beleza? Vamos falar de ligação dupla. Vamos olhar primeiro aqui antes de ver o negócio dos orbitais. Aqui você tem o eteno. Chama eteno, o nome técnico disso aqui. Essa substância, ela tem ligação dupla. Dupla. Uma dessa ligação, vocês vão ver, é uma ligação simples, chamada de ligação sigma. E a ligação dupla, eu vou mostrar para vocês como se forma. Então, veja bem o seguinte. Eu tenho aqui, olha, carbono, carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio, beleza? Então, eu tenho aqui, segue lá, no quadro. Carbono, carbono, hidrogênio, 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 beleza? O hidrogênio é um orbital S. S, 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 S. O carbono tem, aqui, preste bastante atenção, aqui só está mostrando um lóbulo de cada orbital P. Um lóbulo só. Lembra que tem 2 lóbulos, né? Tem 2. Para ficar mais visível, ele só mostrou um lóbulo. Significa o seguinte, aqui eu estou mostrando um lóbulo, significa que lá atrás tem outro. Beleza? Aqui eu estou mostrando um lóbulo, significa que aqui eu tenho outro. E aqui eu estou mostrando um lóbulo, significa que aqui eu tenho outro. Beleza? 3. O azulzinho... desculpe, você tem razão. Você tem razão. São 3. Não são 4, são 3. Eu que fiz errado. Por causa do eixo X, Y e Z. X... deixa eu ver aqui. É porque uma ligação do carbono, ele é feito por orbital S. Uma ligação do carbono é feita com orbital S. 2 são feitas com orbital... 2 do P são feitas com hidrogênio. Um S do orbital S dá camada de valência, porque a camada de valência do carbono tem orbital S e tem orbital P. Beleza? Um orbital S do carbono vai fazer essa ligação aqui. Outra do P vai fazer com essa, outro do P vai fazer... E esse aqui é um orbital P também. Só que aqui eu estou mostrando os 2 lóbulos. Beleza? Mas tá faltando um ali. Então aqui, ó. Esse aqui é um orbital P. Isso aqui é um orbital P. Esse orbital P tem um lóbulo que não está aparecendo aqui. Esse aqui é um orbital P. Não está aparecendo um lóbulo ali. E aqui eu tenho um orbital S que está se unindo com esse. Puxou para poder fazer o lóbulo, porque senão não dá para vocês enxergarem de jeito. Tudo bem aí? Tem, mas é o que está sendo puxado, então. O orbital S. Está sendo puxado para vocês verificarem. E aqui é um orbital P, isso aqui, ó. Isso aqui é um orbital P. Só que aqui vocês estão vendo os 2 lóbulos. Vocês entenderam aí? Porque eu vou continuar. Não, porque não está puxando nenhum. Na distribuição seria tipo 3P2? Depois a gente fala isso. Porque na hibridização vai usar esse sistema. Melhor a gente não falar disso aí, não. Tá bom. Aí, olha só o que acontece. Eu vou ter uma interação de um orbital S com um orbital P, um outro orbital S com um orbital P, e eu vou ter um orbital S com outro orbital S. Eu fiz 3 ligações. Beleza? Tudo bem? Aí sobrou um orbital P aqui, ó. Sobrou um orbital P. Se você contabilizar, se a gente não fizer essa ligação dupla, você pode contar quantos elétrons tem um carbono. Eu tenho aqui 2 elétrons, aqui eu vou ter mais 2, aqui eu vou ter mais 2, beleza? São 6. Tá faltando, não tá faltando? Tá faltando 2. Eu tenho um elétron aqui e tenho um elétron aqui, ó. O que acontece? É aquilo que eu falei na aula passada. Esses orbitais, eles vão se unir na parte de cima e na parte de baixo. Eles vão fazer um overlap na parte de cima. É que aqui eu já vou fazer da ligação tripla. Mas aqui são 3 ligações, né? Eles vão fazer esse lóbulo aqui e esse lóbulo aqui, ó. Beleza? Tipo
completaria os dois que tá faltando. Que vão completar. Exatamente. Aí eles vão fazer a ligação aqui na parte de cima e a parte de baixo, que vão formar a ligação dupla. E aqui, esse lóbulo que vocês estão vendo aqui, ó, depois vocês vão ver que eles estão deformados porque existe um trem que chama hibridização. É uma somatória de orbitais S com P que dá essa mistura. Ô, professor, mas aquele do meio que já tá junto ali em cinza, Isso. não vai formar duas duplas? Não, aqui onde eu tô não. Aqui, ó. Aqui não. Os azuis. Aqui sim. Sim. Uma dupla. Só que para formar uma dupla, é porque é o seguinte, eu estou entendendo o que você está falando. Para formar uma ligação dupla, você precisa dessa ligação simples e dessa outra ligação. Essa outra ligação dos orbitais azuis, um único orbital ele tem um lóbulo de cima e um lóbulo de baixo. Então eles precisam se unir em cima e embaixo para contar uma ligação. Ah, tá. Entendeu? Compreenderam aí? Não é porque ligou em cima já fez a ligação. Tem que ligar em cima e embaixo para formar a ligação. Aí já tem uma pronta, Ficam duas. Agora, o fato de ligar em cima e embaixo significa que o elétron pode estar nesse... Ele pode estar aqui, ó. Nesse cinza aqui, ó. Aqui, onde eu tô passando aqui, ó. Beleza? Ou aqui em cima, ou aqui embaixo. Beleza? Compreenderam aí? Você já tinha até falado um pouco sobre isso. Essa figura não é muito boa, porque eu já tinha falado na aula passada. Não é muito boa por quê? Porque, novamente, aqui, você veja que o formato não é de um orbital S. Não é. Eu estou falando que é um orbital S para vocês, mas aqui já está no formato de um orbital híbrido. Porque, na verdade, a gente combina três orbitais. Isso aí está um pouquinho na frente. Nós combinamos três orbitais, um orbital S com dois orbitais P, para gerar três orbitais que a gente chama sp2. Mas isso estou lá mais frente, eu vou mostrar para vocês isso. Que tem essa característica dos ângulos de 120 graus. Porque aqui o ângulo é 120 graus. Aqui. Beleza? Então, assim, nesse momento, entenda o seguinte. Eu preciso ter um overlap de um orbital S aqui. Aqui são overlaps de orbitais P com orbital S do hidrogênio. E depois nós vamos ter um overlap desses dois orbitais P. É isso. Resumindo, a ligação pi é quando... A ligação π é quando você tem um overlap de dois orbitais P. Tudo bem? Esse overlap... Overlap é uma combinação, uma somatória. Uma somatória de dois. Overlap está até escrito aqui, né? Eu não sei se vocês estão enxergando aqui. O outro tem. Aqui, ó, é over-LAP. Overlap. É uma combinação, um arranjo de orbitais. Uma somatória de orbitais. Beleza? Aí, no caso, dois orbitais, né? De dois orbitais P. Ó, um orbital, olha ali. Um orbital P aqui, um outro orbital P aqui, ó. Então, a somatória de dois orbitais P. Agora, isso aqui é uma ligação... Quando você vê dois riscos, um será uma ligação sigma, o outro uma ligação pi. Beleza? Sempre. Dois risquinhos, uma ligação sigma, o outro uma ligação pi. Alguma dúvida nisso? Bem. E quando a gente tem moléculas como essa aqui, ó, 3 ligações. Uma será uma ligação... Veja que aqui está até formado aqui, ó, SP. Aqui no momento, entenda como se fosse um orbital S. Beleza? Orbital S. A gente tem aqui uma interação do orbital S do carbono, formando essa ligação sigma. Aqui no meio a ligação sigma. Aí você tem o orbital P, depois a gente vê que é esse SP. Uma ligação P, uma ligação do orbital P do carbono com o orbital S do hidrogênio. Tanto nessa ponta quanto nessa ponta. E depois vão sobrar dois orbitais P. Dois. Um orbital P que está aqui e o outro lóbulo aqui embaixo. E um outro orbital P que está saindo para fora do quadro. E outro que está... O restante do lóbulo está entrando para dentro. Então, o que está acontecendo para formar duas ligações π? Eu tenho a interação desse lóbulo com esse lóbulo e a ligação desse lóbulo com aquele lá de trás. Então, eu tenho aqui no meio uma ligação sigma, aqui e aqui representa uma ligação π, e aqui e lá atrás uma outra ligação π.
Aí é... Sigma e 2 pi. Exatamente. Uma sigma, quando você tem 3 risquinhos, uma vai ser sigma e 2 serão pi. A sigma geralmente é a central do meio. Isso. Tudo bem? Mas, assim, na representação, Tá. tanto faz. Eu estou até entendendo mais ou menos o que você quer dizer quando fala das 2 ligações e 3. Aí 2 vai ser... uma vai ser sigma, 2 pi. Mas eu estou pensando aqui, como que eu vou identificar isso? Não precisa. Não, sempre será assim. Quando tiver 3 ligações, 2 será pi. Por que 2 serão pi? Porque 2 ligações vão... 2 dessas 3 vão ser interações laterais dos orbitais p. Sempre, ó. Interações laterais aqui, ó. Interações laterais, interações laterais. Interações laterais, e lá no fundo, interações laterais. Tá vendo que forma um cilindro? Eu vou ter um cilindro de um lado, cilindro do outro. Aqui em cima, cilindro do lado, cilindro do outro. Na parte de cima, na parte de baixo, do lado e do outro lado. Se a gente quisesse olhar um pouco mais como que ficaria, olha só. Se a gente juntasse a molécula, você teria isso aqui, ó. No meio, uma ligação sigma, e por fora ficaria esse cilindro. Ah, por que cilindro? Porque eu tenho 2 ligações pi. Beleza? Algo padrão. Padrão. Então, resumindo, uma ligação simples é uma ligação sigma. 2 ligações, uma é sigma e outra é pi. 3 ligações, uma é sigma, 2 pi. Sempre, sempre, sempre. Se fosse 4 ligações? Não tem. Não tem? Assim, tetraligação entre 2 não existe. Assim, hein, ó, tá vendo? Tem 3 ligações aqui. Não existe. Tem até 3. Veja, o que vem essa hibridização? Você veja que foi até difícil para mim explicar para você aqui, para vocês, porque esse formato não parece um formato de orbital S, né? Tá longe de parecer um formato de orbital S. Segundo, se vocês olharem bem aqui, ó, esse ângulo não é de 90 graus. Não é de 90 graus. Então não dá pra gente falar que você tem um orbital S interagindo com outro orbital S e um orbital P interagindo com o orbital de um orbital P interagindo com o orbital de hidrogênio, porque se fosse isso, o ângulo aqui não seria de 120 graus. Seria de 90 graus. Beleza? Vou repetir de novo. Os ângulos... Pior que meus orbitais não vai estar aqui, né? O orbital P, ele é um orbital cuja a relação do orbital com o eixo é sempre 90 graus. Sempre. Sempre 90 significa o seguinte. Só um momento. Significa o seguinte, você tem... Significa que você tem um orbital que vai ser assim, eixo Y. Outro orbital que vai ser assim, eixo X. Isso aí no orbital P, né? Estou falando. Isso aqui eu estou falando do orbital P. E um outro orbital que vai ser assim. Esse aqui está saindo. Eu estou desenhando assim, mas ele está saindo aqui, ó. Beleza? Esse ângulo aqui, ó. Vou até desenhar de outra cor para vocês. Aqui o eixo, aqui esse e aqui o eixo. Meu senhor. Esse ângulo aqui, ó, desse orbital que está saindo, para esse aqui, esse ângulo aqui, ó, é 90 graus. Aqui, ele está saindo aqui, ó. Esse ângulo para aqui é 90. Esse ângulo daqui para cá é 90. Esse ângulo aqui daqui para cá é 90. Esse ângulo aqui, ó, que está no plano, esse ângulo. Esse e esse, está no plano, 90. Esse ângulo aqui, ó, aqui, esse ângulo aqui, ó,
Ou seja, se comparar esse aqui com esse aqui, é 90. Ou seja, eu estou falando para você o seguinte. Você tem esse aqui, ó. Esse ângulo daqui, aqui é 90. Esse ângulo desse aqui para esse aqui é 90. Esse ângulo daqui, aqui é 90. Beleza? Ora, sempre, para o orbital P é sempre 90. Ora, se você tem esse ângulo aqui, ó, Y, X e o Z que está aqui, 90. Como que você pode ter moléculas, o hidrogênio interagindo aqui, e a diferença entre a ligação do hidrogênio com o carbono que está aqui no meio e outro hidrogênio que está interagindo aqui com o carbono, tem uma ligação que não é 90, é 120. Entendeu? Entenderam? Não dá para falar que a interação é entre o orbital P e o orbital S. É outra coisa. Entenderam o que eu falei? Isso aí que tô pensando aqui, se tem interação entre esse P e S. Mas você não estava falando que era a interação No início. Então, No início, mas agora eu estou acusando. Eu falei porque eu precisava falar no início, falar simplificadamente para vocês. Agora, eu estou colocando uma questão de ângulo. De ângulo. Se fosse mesmo simplificado do jeito que eu falei para vocês, ter um orbital S com um orbital P, em termos de geometria, a molécula, novamente, em termos de, é isso aqui, ó. Beleza? 90 graus. Não sei se eu consigo fazer 90 graus. É isso aqui, 90. 90. Como que eu vou... Veja bem, aqui no meio eu tenho... Ô, meu filho, me ajuda. Como que eu vou ter? 90, daqui para cá é 90. Daqui para cá é 90. Daqui para cá é 90. Aqui no meio tem um carbono. Aqui tem um hidrogênio e tem um hidrogênio. Se fosse isso mesmo, e aí eu tenho outro carbono aqui, com outro orbital aqui, que vai se juntar para fazer uma ligação pi. Beleza? Ora, olhando para cá, se fosse a ligação do hidrogênio com carbono, esse ângulo aqui não deveria ser 90 graus. Mas não é 90. Entendeu? Não é 90, é 120. Conclusão, alguma coisa está acontecendo. E essa coisa que está acontecendo chama-se hibridização. Hibridização, ou seja, eu vou mostrar para vocês, ou seja, existe uma combinação, uma somatória do orbital S com dois orbitais P, ou seja, 3 orbitais que se juntam para gerar 3 novos orbitais cujos ângulos entre esses 3 orbitais são 120 graus. Beleza? Entenderam aí? Vou entender. Vocês vão entender. É isso. É isso, eu vou mostrar para vocês. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Só ficou confuso porque o senhor no começo falou uma coisa, aí a gente achou que... Porque é mais simples. Tudo bem, agora não dá para ter uma ligação P e uma ligação S, porque não me gera o ângulo, porque geometricamente eu não consigo ter a molécula com um ângulo de 90. Ela é 120. Mas eu vou mostrar para vocês. Ó. No caso em P. Calma aí, calma. O P é 90. Ele está assim. Aí vai acontecer alguma coisa que vai se tornar híbrido. Eu vou mostrar aqui. Olha só. Calma, vou mostrar. De hibridização. Hibridização, mistura. Híbrido. Aí vai conseguir. Híbrido, lembra a aula híbrida? Remota com a aula presencial? Não, eu sei que significa híbrido, mas... Calma aí, calma. Não fiquem ansiosos. Calma que eu não acabei a explicação ainda. Respira fundo, acredita em mim que vocês vão entender. A gente precisa disso, a gente acredita. Olha só. Entender a matéria. Vamos olhar a primeira mais simples. Hibridização sp3. Olha para essa molécula, CH4. CH4 é essa molécula aqui, ó. Metano, essa molécula. Ângulo 109 graus. Nossa senhora, misericórdia, que não vejam, graças a Deus que não apareceu. 109 graus. Olha só, veja bem, vou pegar... Professor, de onde que saem esses valores dos ângulos? Eu também tô... É isso que eu não tô conseguindo. Eles medem. Isso antes
antigamente. Isso daí, eles medem outra. Os cálculos matemáticos fazem isso. A gente vai precisar calcular. Entendeu? Eles fazem cálculos. Então, de acordo com cada modelo, já tem o valor do Tem ângulo. cálculo, são cálculos. E a gente não vai precisar calcular ângulos. Vocês precisam acreditar que existem cálculos matemáticos que calculam esses ângulos. E outra, você tem como também determinar estruturalmente a questões geométricas de moléculas. Da forma que o senhor, que eu levei em contexto, que o senhor me explicou, eu acho que dá para entender, entendeu? Acho que dá para entender melhor. Porque o senhor falou para mim o seguinte, que se eu tenho ali, se eu tenho tipo uma cruz, uma cruz de 90 graus. Vai ter 90 graus, tá aqui no chão, igual isso aqui, por exemplo. Isso. Igual isso aqui, ó. Isso. Esse centro aqui. E tem uma subindo aí. E tem uma subindo, né? Aqui, mas até então ele está rente ao chão, deu 90 graus. A partir do momento que você sai com o outro aqui. É 90 também. Não, mas tudo bem. Mas aí quando o senhor fala que ela tem 90 graus. É 90. Saiu do chão. É 90, mas é 90 daqui até o chão. Tá. Mas aí quando você sobe ela, que ela vai que ela fica mais alta. O senhor falou ali que ela dá uma diferença. Que ela fica alta assim no chão. Não tem problema. Mas é o mesmo ângulo. É o mesmo O ângulo. ângulo é o mesmo. O ângulo aqui, é 90. Tá, mas aí o senhor falou que diminui. No caso, quando ela está em 120 graus, por exemplo. Não. Tá, entendi o que ele falou. Não, é que eu falei para ele o seguinte. Imagina isso aqui, Essa aqui é porque eu falei o seguinte. Essa molécula aqui tem 120 graus. Essa aqui, Essa aqui. Beleza? Aí, se uma outra molécula, um outro átomo se ligar aqui, no que ele se liga, ele empurra os outros átomos e vai fazer isso aqui, Entendeu? Aí o ângulo muda. Aí o ângulo muda. Porque os elétrons... Mas isso aí é fácil vocês entenderem. Chegou, ele empurrou. Mas por que acontece em termos de orbitais? Hibridização. Uma combinação de orbitais. Porque se fosse 90 graus... Não faria isso. Aqui já está 120. Sim. Aqui está 120. Se fosse 90, era assim, E ia ser assim, É diferente. Sim. Totalmente diferente. Na verdade, como se fosse uma expansão. Então, assim, aqui Não, é ele 120. empurra. Quando liga, tem interação. Lembra que eu falei para vocês, tem interações repulsivas. Ele vai empurrar para trás. Mas por que empurra para trás? Porque tem um trem que tem uma combinação de orbitais, chama hibridização. Então, antes, as pessoas achavam que você tinha uma combinação simples, de orbital S com orbital P. Mas se fosse essa relação simples, como eu falei para vocês, o ângulo da molécula, como eu falei para vocês, daquela molécula era 90 graus e não é 90. É isso que eu estou falando para vocês. Agora, o que acontece? Eu tenho essa molécula aqui, que é a que eu desenhei. Essa. 109 graus. Hidrogênio, 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 hidrogênio. E um carbono no meio. O que está acontecendo? Pega o carbono. Tá aqui, faz a distribuição eletrônica nele. Olha só, eu tenho um S2, 2S2, 2P2. Quer dizer, se você distribuísse esses 2 elétrons pelos orbitais P, você teria... Porque você tem 2px, 2py, 2pz. Por que px, py, pz? Por causa que é o eixo, x, y, z. Então você teria um elétron, por exemplo, poderia estar no px, um outro elétron poderia estar no py, não teria nenhum elétron no pz. Beleza? Aí a pergunta é o seguinte. Essa molécula está se unindo com 4 átomos de hidrogênio. O carbono está se unindo com 4 átomos de hidrogênio. Beleza? Se você contar aqui, olha, aqui pode entrar um elétron para compartilhar, não pode? Pode, PX, pode. Porque só tem um só. Aqui também, beleza? E aqui? Aqui não tem nenhum. Como que vai compartilhar? Ou seja, do jeito que está aqui, presta bastante atenção, do jeito que está aqui, veja que eu estou tentando justificar para vocês por que não pode ser 90 graus. Do jeito que está aqui, eu teria somente 2 compartilhamentos. Beleza? Sim. Somente 2. Porque os outros já estão compartilhando. Não precisa compartilhar. Estão entendendo? Sim.
Como que pode então compartilhar? Como que pode então compartilhar? Ué, se eu pegar veja que eu estou falando de camada de valência. Se eu pegar um elétron daqui e passar para esse orbital que não tem nenhum, eu vou passar a ter 4 orbitais com 4 elétrons sozinho. Não vou? Vou repetir de novo. Se eu tirar um elétron aqui do S e colocar aqui no P, eu vou passar a ter 4 orbitais sozinho e vou conseguir fazer 4 ligações. Concorda? E aí eu vou ter uma estrutura. Calma aí. Aí eu vou conseguir ligar 4. Só que para fazer isso, os orbitais precisam se combinar. E essa combinação, que é uma combinação dos orbitais, do orbital S, do carbono, com o orbital P, com todos os orbitais P do carbono, gera... Veja que eu estou falando de somatória de um orbital S com 3 orbitais P. São 4 orbitais, concorda? A combinação desses 4 orbitais me geram 4 novos orbitais que têm ângulos. É um orbital sp3, que tem ângulos. Eu vou juntar esses 3 aqui. Eu vou gerar essa estrutura aqui, ó. 4 orbitais. O negócio não tá mexendo. Meu filho, me ajuda aí, meu filho. Ninguém me ajuda. Calma aí. Tá travado. Puxa, ninguém ajuda eu. Gente, eu não sabia que essa matéria era tão complicada. Calma. Eu realmente vi isso tudo no técnico, mas... Você viu no técnico? Hibridização, o professor vai não chegar nem ao pé disso tudo. Não, mas no técnico vai ser mesmo. É muito... isso aqui tá bom. Aí, olha só, não pode ser decorado, vocês têm que entender. Então, veja, olha só, eu tenho a combinação. Cadê o. Eu tenho a combinação de 4 orbitais, ó, um orbital S, 3 orbitais P. Eles vão se combinar para o quê? Para que você possa ter a saída de um elétron desse orbital S para vir aqui. Quando eles se combinam, eles vão gerar 4 orbitais S. Aliás, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Professor, esse orbital S pode ser de outro átomo? Vão gerar 4 orbitais. Aqui tá errado, tá? São 4 orbitais sp3. Aqui também é sp3. 4 orbitais sp3. 4. Porque eu estou misturando um orbital S com 3 orbitais P. Se são 4 orbitais, vou gerar 4 orbitais sp3. 4 orbitais que tem esse perfil aqui, ó, 109,5 graus. Tudo bem aí? Percebe que quando ele gera o orbital sp3, esses orbitais têm ângulos que não são de 90 graus. A molécula vai ter essa forma. Entendi não, o que você falou antes. Eu estou combinando um orbital S com 3 orbitais P. Então, o total de orbitais que eu estou combinando são 4 orbitais, concorda? Um orbital S com 3 orbitais P. Quando eu combino esses 3 orbitais, eu vou gerar 4. São 3 orbitais P com um orbital S. São 4 orbitais. Eles se combinam para gerar 4 orbitais diferentes. Desculpe, 4 orbitais híbridos, que são iguais. É chamado como? Orbital sp3. Por que sp3? Porque é um orbital S e 3 orbitais P. Então, aqui tem uma falha, que não é PZ, que é sp3 aqui. Então tinha que ser 4, é só ver, dá uma olhada, olha aqui, ó. Um orbital sp3, outro orbital sp3, outro orbital sp3, e aqui também é sp3. O nome do orbital é sp3. O nome do orbital é sp3. Aí, esse número 1 aqui, ó, significa o elétron que eu estou colocando no orbital. Aí vai vir um outro elétron de hidrogênio. São 4 átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio tem um elétron. Você vai ter 4 compartilhamentos. Esse umzinho então é do hidrogênio. Esse daqui é do carbono. Esse aqui é do carbono. O do hidrogênio vem depois. São os átomos... Só para tirar do... O que a gente está falando, nós estamos falando da hibridização de orbitais do carbono. Só do carbono. O hidrogênio vai se o orbital S vai interagir com o orbital sp3. Oi. Eu não tô conseguindo. Esse SP3
3 vai dar foco? Eu não tô conseguindo visualizar esses orbitais que você tá falando ali, não. Aqui, ó, É, porque ali na distribuição ali. do carbono. Então, carbono. 1S2, 2S2, aí vem 2PX1, 2PY1 e não tem mais. Não, e não tem mais. Eu só coloquei para falar que tem um orbital P que não tem elétron. Aquele em azul. Não tem elétron. A camada de valência termina aqui, tá vendo? 2P2, ó. Só que o orbital P tem 3 orbitais P. na distribuição. Na distribuição. Não é, existem 3 orbitais P. Quantos orbitais D existem? 5. Quantos orbitais F? 7. Mas o P não vai até 6. Não, gente, eu falei quantos orbitais, não quantos elétrons. Não confunda, não tô falando de Não é elétron. regra que são 3? Isso, os três. São cálculos da mecânica quântica que definem. Lembra dos números quânticos? Naqueles números quânticos, naquelas questões de números quânticos, eu tenho. Isso aí vocês precisam lembrar. Eu tenho um orbital S, só um. 3 orbitais P, 5 orbitais D e 7 orbitais F. Sempre. Sempre. E esses 3 orbitais P vão 6 elétrons, porque vão 2 de cada um. Exatamente. Cada orbital P cabe em 2 elétrons. Então aí vai ter 6 elétrons. Sim. Aqui, você vê que na configuração eletrônica tem 2 elétrons no orbital P. Lembre-se que a gente estudou lá a regra de Hand, que você distribui os elétrons, primeiro você coloca individualmente para depois voltar para completar. Então, primeiro foi com 2. Por isso que eu estou te separando aqui, não estou colocando junto. Você não pode... Aqui, eu poderia... Aqui nesse orbital P, aqui, eu poderia fazer isso aqui. Tem 3 orbitais P. Um orbital P, outro orbital P, outro orbital P. E um orbital S. Orbital S, orbital P, orbital P, orbital P. X, Y, Z. Beleza? Sim. Aí eu tenho 2, 1 e 1. É isso que eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. Na camada de valência. Na camada de valência. Acontece o seguinte, eu só consigo colocar um elétron de um átomo de hidrogênio e um outro elétron de um átomo de hidrogênio. Só que tem 4 átomos de hidrogênio. Você pode Eu não fazer- consigo... Se não acontecesse nada, o carbono só poderia fazer uma ligação com o hidrogênio e outra ligação. Não pode fazer mais nada. Mas ele não está fazendo isso. O carbono está se ligando com 4 átomos de hidrogênio. 4 átomos. Isso aqui é impossível isso aqui explicar isso. O que está acontecendo? Está havendo uma combinação desses 4 orbitais para gerar 4 novos orbitais. Essa combinação é chamada de hibridização. Ou seja, eu tenho a combinação de um orbital S com 3 orbitais P, que é chamado do quê? sp3. Por que esse 3? Porque são 3 orbitais P. E por que é o S? Porque eu estou combinando o orbital S. Só que eu estou combinando 4 orbitais e estou gerando 4 outros orbitais que têm a mesma energia. Eles são chamados sp3, sp3, sp3. Orbitais. Significa que eu tenho 1, 2, 3, 4 sp3. E cada orbital desse vai ter um elétron agora. Só que esses orbitais, por que esses orbitais são diferentes desse? Porque esses orbitais têm ângulos. 109 graus. Esses aqui não. Esse aqui é 90 e esse aqui é uma bola. Entendeu? Agora eu entendi. Agora eu consigo unir aqui 4 átomos de hidrogênio. 4 átomos de hidrogênio. Antes não, eu colocava só 2. É porque aquele 3 ele confunde, porque parece que é 3 de Não, elétron, mas não é isso o aqui elétron, é o P. orbital. Não é elétron, isso é o nome do orbital. O elétron, você vai colocar aqui, ó. Tá, e aqui é eu coloquei em vermelho, mas é do carbono. Então o zinho que vai vir é do hidrogênio. Esse zinho aqui é do carbono. Depois que veio do hidrogênio. Ô professor, essa hibridização aí, ela vai acontecer dentro do mesmo átomo ou pode ser de 2 átomos diferentes? Pode ser de 2 átomos diferentes. Pode ser 2 átomos diferentes. Agora, essa teoria de ligação de valência
ela está focada na ligação. Na ligação. Tá? Então a gente já a gente pode fazer uma hibridização. Aqui a gente está falando de orbitais do carbono, para poder se ligar com os outros átomos. Então, você olha na ligação, sua pergunta é interessante. A gente tem que focar na ligação. A ligação são 2 átomos. Então, essa hibridização a gente está olhando para um átomo. Quando a gente olha para 2 átomos ou uma molécula, aí você está falando de uma outra teoria, que vai ficar mais doido. Estou falando, daqui a pouco a gente vai ver um negócio que é muito doido. Beleza? Então, a hibridização é meio que uma combinação Para que dê para juntar o outro elétron, só que não no ângulo que era 90, porque se juntar ele vai mudar o ângulo. Exatamente, nem tinha molécula. Não existiria molécula. Vamos piorar aqui. Por exemplo, moléculas começam daqui, ó. CH3, CH3. Já vou fazer a chamada, tá? CH3, CH3, CH4, NH3. São os modelos que eu falei para vocês. Modelos tetraédricos. Hibridização sp3. Vamos ver agora. Hibridização sp2. Vamos ver aqui, ó. O carbono, novamente, o carbono. O carbono tem a possibilidade de fazer 2 ligações, né? Só 2 ligações, é o que eu mostrei ali, ó. Só que veja, aqui o carbono ele está fazendo uma ligação com o hidrogênio, outra ligação com o hidrogênio, uma ligação simples com o carbono e uma ligação dupla com o carbono. Perceba o seguinte, esse ângulo, ele está colocando 118 graus. 118 aqui 121 graus, mas vamos colocar aqui 120 graus. Vou colocar aqui 120 graus. Cara, 120 graus não é 90, concorda comigo? Então, a primeira coisa é o seguinte, o carbono está fazendo 4 ligações. Dá para fazer 4 ligações aqui? Não, não dá. Segundo, eu tenho aqui a ligação, você veja, as ligações aqui, o ângulo das ligações, eu tenho 120 aqui, 120 aqui, 120 aqui. Então, eu tenho 3 ângulos de 120 graus. 3 ângulos. Então, e a ligação π é uma ligação dos orbitais P que estão lá em cima. Esse orbital fica a 90 graus. Esse orbital que está lá no carbono, ele em relação ao E, imagina que aqui eu tenho o nível, aqui o chão. Ele tem aqui o orbital P. O ângulo do orbital P com o chão é 90 graus. Então, eu preciso, na verdade, alterar ou trabalhar com 3 orbitais. Para criar ângulo desses 3 ângulos. Para criar esses 3 ângulos. Olha só como são as coisas. Aqui eu tenho 4 ângulos. Eu combinei 4 orbitais. Aqui eu tenho que trabalhar com 3 ângulos. Eu vou combinar 3 orbitais. Beleza? Então, olha. Do jeito que está aqui, não vai dar para a gente fazer isso aí, assim, juntar 4 elétrons. Ou juntar 4 elétrons de 4, por exemplo, 2 orbitais atômicos, 2 átomos de hidrogênio, e mais a ligação sigma de 2 átomos de carbono e mais a ligação dupla. O que a gente pode fazer, então? Veja, primeira coisa, eu preciso ter um elétron aqui nesse orbital Z. Por que eu preciso ter? Para fazer a ligação dupla, porque senão não vai fazer a ligação dupla. Beleza? Eu preciso desses 2 orbitais P, porque eu vou fazer uma hibridização para ligar com o átomo de hidrogênio, e preciso ter um elétron aqui nesse orbital P para fazer a ligação π. Eu preciso promover um elétron daqui para esse orbital P. No que eu promover esse um elétron aqui, esse um elétron vai se juntar com o outro elétron do outro carbono para fazer uma ligação π. Vai ficar um elétron nesse orbital S, um elétron nesse orbital X e um elétron nesse orbital PY. Mas lembra, eu tenho 3 ângulos de 120 graus. Eu preciso colocar esse ângulo, porque o ângulo aqui é os ângulos dos orbitais P são de 90. Precisa ter uma hibridização aí. Eu vou fazer uma hibridização do quê? Do tipo sp2. Vou pegar um orbital S aqui, 2 orbitais P. Porque a somatória desses 2 orbitais S, desses 3 orbitais, o S
o P, dois orbitais P e um orbital S, vão me gerar 3 orbitais SP2. Esses 3 orbitais SP2 têm ângulos do quê? 120 graus. É isso aqui, ó. Eu vou combinar esse orbital com esses 2 orbitais e eu vou gerar esses orbitais híbridos, 120 graus. Agora é 120 porque botou mais um... Um orbital S... Que é menos, né? Menos um elétron, no caso, do anterior. Exatamente. 9. Exatamente. E um desses elétrons ficou no orbital P, ou seja, eu não hibridizei o outro orbital. Tem um orbital P que continua lá. Eu só hibridizei 2. Então, olha só aqui, ó. Aqui eu estou tentando mostrar isso, ó. Eu tenho aqui no laranja. É laranja que vocês estão vendo? No laranja aqui, eu tenho os orbitais SP2, aqui. E aqui no roxo, sei lá se é roxo que vocês estão vendo, é o orbital P. Então, veja, 3 orbitais SP2 que está interagindo com um átomo de hidrogênio, um outro átomo de hidrogênio, e fazendo a ligação sigma. E um orbital P aqui interagindo com o outro orbital P, fazendo a ligação π. Entenderam? Professor, e aqui fica mais claro ainda. Ó. Aqui orbital P, eles vão se juntar lateralmente para fazer a ligação π. E os orbitais em verde aqui seriam orbitais sp2. Veja bem o que eu vou falar para vocês. Toda ligação dupla, todo carbono que tenha ligação dupla será um carbono com hibridização sp2. Toda vez. Toda vez que tiver um carbono que tem uma ligação dupla, aqui, você olha aqui, por exemplo, essa molécula. Esse carbono tem ligação dupla, esse carbono é sp2. Esse aqui é sp2. Beleza? Tudo bem? Vamos piorar um pouco. A ligação dupla que o professor tem. Oi? Depois eu vou dar uma... A ligação dupla que você está falando é aquela lá, de um carbono para o outro. Isso. E depois eu vou dar uma justificativa para vocês por que a hibridização é importante. Porque a gente vê como que funciona a visão da gente. Química pura. Química é Deus, mas é química pura. Então vamos lá, vamos fazer a chamada. Logo em seguida eu vou falar do Alcine, depois eu vou mostrar para vocês como que funciona a visão. Fala não que já está perdendo embora. Bom, tem que fazer chamada. Aí ele pega essa hibridização. É verdade. Vamos lá, chamada. É acadêmico. Eu tenho que mostrar para que serve a hibridização, né? Se eu ficar só falando, eu vou falar para que serve. Isso no outro jogo. Vamos lá. Mas, apesar que depois a gente acaba vendo mesmo. Daqui a 3 semanas. Vamos lá. Não, mas aí ele vai continuar dando aula e a gente vai ter que ver pelo vídeo. Adriane. Não tá vindo. Oh, Jesus. Esse aqui também não. Dona Edna tá aí. Então, se o senhor por acaso for ter que exemplificar no quadro, exemplifica de um lado que a gente consiga ver, porque às vezes gravando a gente não pega esses dois. Não vai. Se o senhor tiver que fazer alguma explicação no quadro, Mas que eu deveria fazer aqui, né? Mas. Professor, Mas sabe? é difícil. aí a gente pede nos vídeos para tentar entender, entendeu? O que eu quero falar. Professor, vocês são falta que eu dei 4 ali. 4 falta que eu dou 4 cada sexta-feira, que são 4 aulas. Mas quando foi que eu faltei 2 sexta-feiras? Olha. Nunca falto. Vamos. Eduardo. Oi? Não coloquei falta não. Não, aquele dia não. Eu nunca falto. Josiano. A senhora que é Josiano? Não. Então ela tá com falta. Josias. Tá aqui, José. Foi ao Eu sei. banheiro, professor. Gritou lá fora. Cleide também tava. Larissa. Lucas Almeida. Nenhum dos dois tá aqui, professor. Nenhum dos dois? Luiz Carlos. O Luiz Carlos agora sou eu. Mackenzie tá aí. Maria Eduarda. Não veio, professor. Núbia tá aí.
Pamela. Tô olhando bem, na primeira aula sua, professor, Patrick. naquela sexta-feira, você não deu falta não, né? Pedro. Não lembro. Que foi do plano de aula. Não lembro. Rafael. Você veio? Eu não estava matriculada ainda. Robert. Faltou. Então quer dizer que eu Ronaldo. não- Se eu voltar mais uma vez, você está Saulo. nunca falta. Sexta-feira. Tamires nunca. Taene. Eu. Vanete tá aí. Wesley. Foi um dia que o senhor faltou, meu. Um dia você faltou. Um dia, mas 4 falta. Mas é porque um dia conta como 4 aulas. Não, mas ele tem 4 de cada lado, Professor, 4, a 8. Júlia tá aqui, tá? A Júlia está aqui, A Júlia tá aqui professor. na sala. A Júlia? É GI. É Olha lá, Júlia. 8 Cadê? falta. Eu não coloquei falta, não. Júlia. Aliás, o Emanuel também não tá aqui. Espera aí. Esse aqui também não tá aqui. Esse aqui também. A Josiane tá aí? Não, só a Júlia está aí. Tá, não. Não, gente, mas aqui, Não, ó. mas você tá com falta não. Você não tá com falta. Ah, tá. Aquelas outras desde quando você não Entendeu? estava matriculada. Não, eu tava. Tava? Não, só não tava vendo. Eu só não pude vir, eu tava morando aqui em Vila Velha, agora eu mudei pra cá. Ah, tá bom. Mas eu já conversei com o coordenador também da. Beleza, Depois eu falo pra você também. beleza. Entenderam isso aqui? A Josiana tá aí? Não. Não. Então, tá bom. Ah, então prazer. É a primeira vez que você tá vendo aqui. Essa é isso mesmo. Mas você vai ficar aqui ou vai voltar pra Vila Velha? Não, Sexta vou ficar passada aqui. ela tava. Acho que fez uma ótima escola. Não, brincadeira. Gosto. Não, eu gosto do pessoal de Vila Velha. Gosto do pessoal. Gente boa. Eu gosto das pessoas de Vila Velha, só não quer morar em Vila Velha. Só não quero morar em Vila Velha. Ô, professor. Falou. Olha só. Vou falar da hibridização, depois vou falar de como funciona a visão. Aqui é uma... Veja a molécula. Quantos ângulos você tem aqui? 2 ângulos, ó. Você tem... Cadê? Eu tenho um ângulo daqui para cá pro carbono, que é 180 graus. Aqui, ó, daqui para cá 180 graus, de volta embaixo 180 graus. 2 ângulos. 2 ângulos, 2 orbitais. Veja bem o seguinte, novamente. Eu tenho 2 orbitais só, eu consigo fazer uma ligação do hidrogênio, de um hidrogênio só. Um hidrogênio aqui. Novamente, 2 ligações π eu tenho. Eu preciso de 2 orbitais π que sejam 90 graus. Beleza? Para fazer ligação π, os orbitais P de pato precisam ter 90 graus. Que significa que 2 orbitais π aqui, primeiro, esse orbital P que não tem elétron precisa ter elétron. É a primeira coisa. Segundo, então eu tenho que tirar um elétron daqui e colocar aqui. Eu vou segurar 2 orbitais π para fazerem 2 ligações π. Aí eu tenho depois que pegar um orbital P e um orbital S e combinar eles de tal maneira que eles tenham um ângulo de 180 graus. Por quê? Só um minutinho. Por quê? Porque se eu não hibridizar ele, o orbital P tem 90 graus. Eu não conseguiria ter uma ligação aqui do carbono com outro carbono fazendo uma ligação simples 180 graus. Não conseguiria. E nem com hidrogênio também de 180 graus. Estão entendendo? Sim, no caso a gente chegou a 2P porque são 2 hidrogênios. Lá era 3P porque era 3 hidrogênios. Isso. Então o S porque já é o S do carbono. Sim. A gente está falando essa hibridação são átomos do carbono. Do carbono. Se não tivesse hibridização, significa o seguinte. Eu teria isso aqui, ó. Se eu não tivesse hibridização, eu teria o carbono ligado com o carbono. Veja, ele se liga com o hidrogênio 180 graus. Se não hibridizasse, ele estaria ligando com o hidrogênio assim, aqui, ó. Beleza? Teria ligação dupla e o hidrogênio estaria assim, ó, 90. Não é 90, é 180. Beleza? Então precisa fazer uma hibridização. Porque o hidrogênio está assim, do lado oposto em relação à ligação simples do carbono. Então eu preciso combinar o orbital S com o orbital P para fazer uma hibridização SP.
Olha, eu estou combinando 2 orbitais. Eu preciso gerar 2 novos orbitais. 2 orbitais sp. Então eu vou ter 2 orbitais sp e vou manter 2 orbitais p. Por quê? Porque eu vou fazer 2 ligações π. Então fica SP2. Não, é sp aqui. Aqui é sp. Porque aqui eu tenho 3 ligações. É o que eu vou falar. Toda vez que você tiver 3 ligações, o orbital, o carbono, a gente diz que o carbono é sp. Mas ele tem 2. É sp. Não, então. Tem 3, Mackenzie. Não, é Tem porque. 2 hidrogênios ali. Entre carbono. Mas ele tem 3 ligações, entre carbono. Sim, mas a minha dúvida é, tem 2 hidrogênios. 2 hidrogênios. Isso é 2p. Então, calma aí. Você tem 2 orbitais sp porque um vai se ligar com hidrogênio. O outro orbital sp vai se ligar com o outro orbital sp do carbono. Ó, olha pra cá que você vai entender. Esse carbono vai pegar um orbital sp para se ligar com esse hidrogênio e o outro orbital sp para fazer a ligação sigma com esse carbono. Assim é aquela grossinha. É de baixo. Pode ser de cima, de baixo, tanto faz, né? Mas sim, vai fazer uma ligação sigma com o outro carbono. 180 graus. E as outras 2 ligações, que são ligações duplas, é o orbital P, normal. Só que um vai ser para cima e o outro vai se saindo, assim. Cadê? Aqui, ó. Ops, não é que não. Aqui. Um orbital P, o outro orbital P. Um orbital SP, tá vendo aqui, ó? Um orbital SP interagindo com o hidrogênio, o outro orbital SP interagindo com o outro orbital SP do carbono. Que é a sigma. Que é a sigma. Tá, então agora complicou mais ainda. Não, é só lembrar o seguinte. Quando tiver 3 ligações, o carbono, a hibridização é SP. Quando tiver 2, é SP2. E quando tiver uma, aí tem que ver. Porque aí depende da molécula. Então, quando tem... Repete de novo. Quando tiver 2 ligações, o carbono é sp2. Quando tiver 3 ligações, o carbono é sp. Sempre, sempre, sempre. E sempre. Beleza? Agora, por que isso... Professor, a gente está na lógica de calcular, mas você está mostrando muitos modelos padrões. Algo que sempre vai ser desse jeito e a gente praticamente vai ter que decorar. Isso daí é sempre isso. É um modelo padrão que funciona para duplas e triplas ligações. Agora, por que isso... Tem outras moléculas. Eu volto nas moléculas. Vou falar Vou falar por que as hibridizações são importantes. E depois eu volto nos outros exemplos. Por que as hibridizações são importantes. A gente sabe, a gente sempre ouviu falar que comer cenoura é bom, que vitamina A é bom pro olho, porque cenoura tem vitamina A, que eu não sei o quê, porque é muito bom. Na verdade, a cenoura tem um trem que chama beta-caroteno, que dá a coloração dela, ela tem essa coloração aqui. O beta-caroteno, quando a gente come a cenoura, ele no fígado ele é transformado nesse trem aqui, ó. Você tá entendendo? Retinol. Ele quebra, na verdade, ele quebra a molécula do beta-caroteno. Retinol é a vitamina A. Então, a primeira coisa é o seguinte, não é que a forma correta de se falar é o seguinte, não é que a cenoura tem vitamina A. A cenoura tem um precursor da vitamina A. Não existe vitamina A lá na cenoura. Existe o beta-caroteno que ele é quebrado. Ele é quebrado, tá vendo que é vermelhinho azul? Ele quebra para formar essa molécula, o retinol. Beleza? Esse retinol, durante, porque esse retinol fica circulando no sistema circulatório. Lá no olho, ele vai sofrer, o retinol, uma ação de uma enzima que está no seu olho, que é chamada de retinol desidrogenase. O que essa retinol desidrogenase vai fazer? Quer ver? Deixa eu olhar aqui. Ele vai simplesmente pegar esse grupo OH e vai fazer uma dupla ligação aqui. Vai transformar um grupo álcool num grupo aldeído. Quando ele faz isso, ele transforma o retinol numa substância que chama transretinal. Até agora você pode ver que não tem diferença absolutamente nenhuma aqui, ó. Transretinal, beleza? Beleza. Esse transretinal, ainda no seu olho, vai encontrar uma outra enzima
Olha a complexidade. Uma outra enzima que está aí na circulação de sua vista, que chama retinal isomerase. Sabe o que essa retinal isomerase faz? Olha a diferença aqui, ó. Ela muda a isomeria da molécula. Aqui significa o seguinte: você tem um hidrogênio para baixo e um hidrogênio para cima. Ela muda e coloca os dois hidrogênios para cima. Quando ela faz isso, ela habilita a substância, ela chama cis-retinal. Essa cis-retinal vai interagir com uma substância chamada escotopsina, que está presente na retina. Ela se liga, chama rodopsina. Ela se liga e passa a chamar-se rodopsina. É justamente essa rodopsina que ela dá um start na sua visão. Se você não tiver essa rodopsina, você não vê. Simples assim, você não vê. Então, quando existe a visão, entra a luz, a rodopsina se quebra. Ela se quebra, volta novamente a sobrar o quê? A escotopsina. E fica esse negócio. Ela liga, passa a luz, desliga. Liga, passa a luz e fica desse jeito. Bicho, isso só Deus, bicho. É um grau de complexidade tamanha que você não tem ideia. E se você não tiver vitamina A, você não gera o transretinal, que não vira e não vai sobre nada dessas reações, você não vai ver. Ah, mas por que isso é importante? Porque são ligações duplas. Porque aqui tem hibridização SP2. Se não tivesse hibridização SP2, tu não enxergaria. Entendeu? Nunca. Então a hibridização são dois tipos, SP2 e SP? Não, tem outros. Eu vou mostrar. Tem outros. Ligação dupla é SP2. Ligação tripla é SP. Isso você pode decorar. Sempre. Sempre. Ligação dupla é SP2 e ligação tripla é SP. Carbono. Aqui, se não fosse essa ligação dupla, Elvis, você não enxerga. Beleza? Olha o grau de dificuldade, de complexidade. Já viram aí, ó. Agora vocês... Tá liberado. Não, não é liberado não. Vou falar de outras hibridizações aqui, ó. Eu falei da hibridização SP3, falei... Tem muito tempo aí. Essa hibridização SP3, hibridização SP2, hibridização SP. Olha outra hibridização SP. Essa molécula, berílio fluoreto de berílio, ou difluoreto de berílio. Essa molécula aqui, ó. O berílio, dá uma olhada. O berílio tem tem 2 elétrons no orbital S. 2 elétrons no orbital S. Essa aqui é a distribuição do berílio. Como que o berílio vai se ligar com o flúor? Não tem como. Beleza? A camada de valência, ó, só tem 2 elétrons no orbital S. Agora, detalhe. É isso que a gente precisa prestar atenção. A camada de valência do berílio, ela termina no 2s. A camada 2 só cabe o orbital S? Não, a camada 2 pode ter orbital 2p também. O berílio não tem 2p, mas não tem elétron no 2p, mas eu posso ter 2p. Eu tenho 3 orbitais p que não tem elétrons no berílio. Beleza? Então, eu poderia pegar um orbital p, pegar esse elétron que está aqui, um desses elétrons, jogar no orbital p, fazer uma hibridação sp, para que eu pudesse ter ligação de 2 flúor. Compreende? Vou repetir de novo. Eu tenho aqui 2 elétrons no orbital s. Eu consigo compartilhar do jeito que está aqui algum elétron? Não consigo. Não consigo. Alguma coisa tem que acontecer. Na camada 2 só existe o orbital S, 2s? Não, tem o orbital 2p. Mas, professor, não tem o orbital 2p aqui? Não, não é que não tem. Tem. Só não tem o elétron do berílio. Mas tem o orbital 2p. E pode ser além do 2p? Poderia. Nós vamos ver daqui a pouco. Poderia, daqui a pouco a gente vai ver isso. Isso quer dizer que o mesmo orbital que passa para Chico passa para Francisco? Passa para Francisco. Daqui a pouco nós vamos ver. Aí, nós pegamos um orbital P para se combinar com um orbital S para gerar... Olha, estou combinando 2 orbitais e estou gerando 2 orbitais híbridos. Se eu peguei um orbital S e uni com um orbital P, eu vou gerar 2 orbitais híbridos, SP.
P. 2 orbitais SP, tá aqui, ó. Separei os 2 elétrons, agora eu posso ter a ligação de 2 átomos de flúor. 2 orbitais, ó. 1, 2. Uniu-se 2, um S, um P, juntos 2, são 2 orbitais. Eu vou gerar 2 orbitais híbridos. Tá, 2 orbitais, um S e um outro P. Aí eu vou gerar 2 orbitais híbridos SP. Olha ali, ó. 2 orbitais SP, ó. 2 orbitais SP. A questão da caixinha dos elétrons, né? Continua sendo uma caixinha só aqui, ó. Aqui é uma caixinha, aqui é uma caixinha. Só que é um orbital híbrido. Um orbital híbrido de 180. Não continua? 180, ó. 180 graus. Beleza? Então, 2 orbitais vai formar 2 orbitais que você vai combinar gera 2 orbitais híbridos. Beleza? Professor, já vou. Vamos aí. Até mais, gente. Até mais. Até mais. Bom descanso. Vocês também. Daqui a Bom descanso. 3 semanas, né? Até 3 semanas. Pode, olha o AVA lá que eu vou colocar a aula lá, hein? Hã? Olha lá o AVA que eu vou colocar aula. Se as aulas são publicadas. Sexta-feira não tem aula. Não tem. Eu vou colocar lá pra vocês no sábado. Sábado lá no AVA. Vocês não vão se livrar de mim. Nossa. Falou. Olha só. Bom descanso para vocês aí. Hibridização SP3D. SP3D. Bom descanso. Bom descanso. Os últimos serão os últimos. Os últimos serão. Vamos lá. Hibridização SP3D. Olha só o que é essa hibridização SP3D. Olha essa molécula aqui, ó. PCl5. PCl5. Então vamos olhar o fósforo, porque o fósforo precisa fazer 5 ligações. Olha aqui a configuração do fósforo. Quando você faz a distribuição eletrônica do fósforo, o fósforo tem na camada de valência dele 2 elétrons no orbital S, 3 elétrons no orbital P. 3 elétrons no orbital P. Dá para colocar 5 átomos ligando, compartilhando com o fósforo? Não, não dá. Simplesmente assim, não dá. Não dá. Esse 3D0 é só para falar que a camada 3 tem orbital 3S, a camada 3 tem orbital 3P e a camada 3 tem o orbital 3D de dado. Mas o fósforo só tem elétrons até o orbital 3P. Beleza? O que a gente precisa fazer para ter 5 átomos ligados? Eu preciso pegar um elétron do orbital S e colocar um desses elétrons num dos 5 orbitais D, porque o orbital D tem 5. Usar um orbital D. Quando eu faço isso, olha o que eu vou fazer. Ó. Eu vou ter um elétron aqui, no orbital S, um no P, outro no P, outro no P e outro no D. Só que você não pode deixar desse jeito. Por quê? Porque a combinação desses orbitais gera 5. Eu estou combinando 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. Se eu combino 5 orbitais, eu vou fazer 5 orbitais de mesma energia chamados híbridos. Que orbitais? Orbital sp3d. Então, o nome do orbital híbrido é a somatória dos orbitais que você está combinando. Um orbital S, 3p e 1d, sp3d. Porque é uma hibridização. Aí eu vou ter 5 orbitais híbridos sp3. Ó, sp3d, 1, sp3 outro, sp3 mais um elétron, sp3 mais um elétron, sp3 mais um elétron. Para quê? Para que você possa ter a ligação de 5 átomos de cloro. E aí você vai ter um compartilhamento de um elétron de cada cloro nesse orbital aqui. Essa configuração desses 5 orbitais 1s, 3p e 1d gera esses orbitais aqui. Ó. Tá vendo? Ó? É esse formato. Você vai ter 3 orbitais que tem 120 graus e você tem 2 orbitais que tem 90 graus aqui. Claro que é 180 em relação a eles, mas é 90 em relação aos que estão na região equatorial. E que dá uma configuração chamada de bipirâmide trigonal.
Percebe então que essa questão geométrica que a gente viu lá, sabe, porque sabe, você está falando sobre porque você tem par isolado, porque na verdade não é isso, na verdade você tem uma combinação, o modelo da teoria de ligação de valência é melhor para explicar. Porque você gera uma combinação de orbitais e esses orbitais híbridos que possuem uma configuração de ângulo, que dá a ligação para a molécula. Beleza? Novamente, a teoria de ligação de valência ela está focando no ângulo. E agora ficou até mais, vamos dizer assim, conseguiu fazer um passo a passo, porque daquela vez a gente só identificou. Agora a gente sabe realmente por quê. Olha só essa, que é outra hibridização. Outra. sp3D2. Como que é isso? Enxofre está se ligando a 6 átomos de flúor. Antes você tinha fósforo se ligando a 5. Aqui você tem enxofre ligado a 6 átomos de flúor. Vamos verificar. Falou, bom descanso. Boa noite. Olha só a distribuição eletrônica aqui, ó. Enxofre. Você tem 2 elétrons no orbital S, 2 elétrons no orbital P e mais um elétron em cada orbital P. Ou seja, eu estou falando que eu tenho 2 elétrons no orbital S e 4 elétrons no orbital P. Se fosse do jeito que está aqui, quantos átomos poderia se ligar com o enxofre? Se fosse desse jeito aqui, do jeito que está aqui, quantos átomos poderiam se ligar com o enxofre? Só 2. Somente 2, porque eu tenho um elétron livre aqui e um outro elétron livre aqui. Eu poderia compartilhar no máximo 2 átomos. No máximo 2 átomos. Quantos átomos está ligado com enxofre? 6. Quer dizer, não tem condições. Alguma coisa precisa acontecer. Percebe? Para compartilhar elétron, eu preciso ter elétron sozinho. Eu tenho 2 elétrons só sozinho. O outro aqui está emparelhado. Eu não tenho como compartilhar esses elétrons. Eles estão emparelhados no mesmo orbital. Como que eu vou compartilhar eles? Não tem como. Aí o que eu preciso fazer? Eu vou tirar um elétron do orbital P e vou colocar ele num orbital. Lembrando que o orbital D tem 5 orbitais. Então aqui o orbital, a camada 3 tem um orbital S, a camada 3 tem um orbital P, a camada 3 desculpa, vou melhorar o que eu estou falando. A camada 3 tem um orbital S, a camada 3 tem 3 orbitais P e a camada 3 tem 5 orbitais D de dado. 5 orbitais. Eu preciso pegar um elétron que está aqui nesse orbital P, passar para um orbital D de dado, e um elétron que está aqui nesse orbital S passar para um outro orbital D de dado. Veja bem, quando eu faço isso, eu vou ficar com um orbital S, um orbital P, um outro orbital P, um outro orbital P, mais um D e mais um D, todos eles com um elétron. Só que quando eu faço isso, não dá para eles ficar desse jeito, porque a configuração dos orbitais precisa ter aqui ângulos de 90 graus todos. E eu preciso ter aqui 180 graus. Então, o que eu preciso ter? Uma hibridização sp3d2. Então, eu vou ter 6... Eu estou combinando 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orbitais. Aqui eu só estou falando qual que era o orbital D que está... Assim, não interessa pra gente. A gente está combinando 6 orbitais, gerando 6 orbitais híbridos sp3d2. Esse 3 não é ou não são elétrons. Esse 3 equivale a que eu estou combinando 3 orbitais P. Esse número 2 significa que eu estou combinando 2 orbitais D de dado, junto com o orbital S. E esses orbitais sp3d2 têm todos esses 6 orbitais têm a mesma energia e tem este ângulo aqui, ó, 90 graus e 180 graus, conferindo a geometria, que é a geometria octaédrica. Então vamos seguir uma linha assim, todos eles criam
mínima hibridização para chegar nesse ângulo de 90 graus. Bom descanso. Bate palma, professor. Falou, bom descanso. Com esse objetivo de chegar nesse ângulo de 90 graus. Sim, sempre. Aqui, né? Nesse caso aqui, né? Agora, nós temos, aqui só para mostrar para vocês. Aqui é benzeno, existem moléculas mais complexas. Aqui é só para mostrar. Benzeno é uma molécula cancerígena. É uma molécula que tem um formato de um hexágono em que você tem ligação simples, sigma, uma sigma e uma pi. Então você tem uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação simples, uma ligação dupla. Veja. Aqui, lembra que eu falei para vocês? Carbono que tem ligação dupla é um carbono que tem hibridização sp2. sp2. 3 orbitais. Se você mistura um orbital s com 2 orbitais p, você vai gerar 3 orbitais híbridos sp2. Esses orbitais híbridos têm ângulo de 120 graus. Então, aqui você tem, onde eu estou mostrando aqui, tirando a ligação dupla, porque a ligação dupla é um orbital P, do jeito que está aqui, ó. Então, aqui eu estou mostrando esses 3 orbitais híbridos sp2, aqui, a interação dos orbitais híbridos sp2, mostrando a ligação sigma entre um carbono e outro, Não entendi. Não estou entendendo muito bem como está funcionando esse desenho. Esse aqui? Aqui, olha aqui para cima. Tá vendo? Aqui é um carbono, um outro carbono. Olha ali, ó. Aqui, ó. Um carbono, um outro carbono. Essa ligação simples entre um carbono e outro carbono, ele é formado por um orbital sp2. Esse orbital sp2 é justamente esse aqui, ó. Ó, essa ligação é essa aqui, ó. Ah, tá, entendi. Essa ligação aqui, ó, com o hidrogênio, que é essa aqui, ó. Esse orbital é um outro orbital sp2. E essa outra ligação aqui, ó, também é uma ligação sp2, aqui, ó. De um orbital sp2. Só para mostrar. Agora, a ligação π, ela é feita por orbital p normal. São 6 orbitais p. O que acontece com isso quando eu tenho esses elétrons aqui, ó? Eles vão saltando. Na verdade, não é saltando. Na verdade, o movimento é o seguinte. Tem hora que esse arco... Deixa eu aqui te mostrar, vou fazer um desenho aqui. Tem hora que esse lóbulo com esse lóbulo se combina, esse lóbulo com esse lóbulo se combina e esse lóbulo com esse lóbulo se combina. Então, quando eu falo combina, significa que eles fazem isso. Mas depois eles voltam. Quando eles soltam, ele vai se combinar com o outro lado. Ou seja, ora, vou mostrar o seguinte. Veja, esse lóbulo tem que se combinar em cima e embaixo. Né? Então, ele se combina em cima e embaixo. Beleza? Mas quando ele solta, esse orbital aqui, ele vai se ligar com o outro que está aqui do lado. Então, ele fica assim. Ora, imagina que esse lóbulo que eu estou mostrando na mão aqui, seja esse lóbulo aqui. Esse aqui que eu estou mostrando, colocando a seta. Esse lóbulo. Esse outro lóbulo é essa minha mão. Beleza? Ele está fazendo isso. Ora, tem hora que ele vai ficar ligado, tem hora que ele solta. No que ele solta, esse lóbulo que eu mostrei aqui com a seta, ele vai voltar para o outro lado e vai se juntar com esse aqui, ó. Então ele fica, ora ele se junta com o lóbulo da direita, ora ele se junta com o lóbulo da esquerda, ora ele se junta com o lóbulo da direita. Esse negócio de liga, desliga, desliga, assim, liga com outro. A ligação dupla, ela fica passeando. Tá vendo? Ó? Aqui a ligação dupla estava aqui, depois a ligação dupla está aqui. Aí, tá vendo? Isso, na verdade, o elétron ele fica passeando. Por isso que a forma melhor de se mostrar esse movimento é assim. É como se você tivesse uma nuvem eletrônica em cima do benzeno. É como se estivesse realmente se atraindo mesmo. Faz o overlap do orbital. É porque não é estático, é dinâmico. Ele liga, ora ele se liga com o orbital da direita, ora ele solta e se liga com o orbital da esquerda. Então, ora ele está fazendo a ligação dupla ir para um lado, ora para o outro. E ele fica assim, e a ligação dupla vai passeando em torno do benzeno. Isso também influencia na mudança dos ângulos? Não, dos ângulos não, mas você tem um movimento de elétrons, que é dinâmico.
Ou seja, essa ligação dupla significa o seguinte, ela vem daqui para cá, essa ligação dupla vem daqui para cá, e essa ligação... Essa ligação dupla sai daqui para cá, essa ligação dupla sai daqui para cá, e essa ligação dupla aqui sai daqui para cá. Beleza? Sempre compartilhando com um lado que... Sempre fazendo esse movimento. Ora ela está se ligando com os do lado, ora ele se liga. Ora do lado, ele se liga. Porque no caso, assim, sempre ele necessita desse... É uma característica, porque você tem um sistema que está articulado, percebe que existe uma articulação aqui, ó. Esse sistema, na verdade, isso daí se chama ressonância eletrônica. Isso é um processo de ressonância, sabe? Você tem um processo de movimentação de elétrons. E ele fica se movimentando. E aí que eu falei para vocês em termos da questão da visão. Dessa questão da visão que é importante. Uma outra questão... Agora, veja bem o seguinte. A teoria de Lewis, ou essa teoria da camada de valência, que olha só a ligação sobre... Você foca só na ligação, ela não consegue atender também assim, muito a nossa demanda. Ou ela não consegue explicar tudo. Por exemplo, veja bem o seguinte aqui, ó. Aqui eu tenho uma ligação do oxigênio. Essa ligação do oxigênio é uma ligação dupla. Percebe que você tem 2 pares de elétrons aqui, 2 pares de elétrons aqui, e uma ligação dupla. Você não tem elétrons desemparelhados, ou seja, você sempre tem pares de elétrons, ou pares isolados, ou pares compartilhados, mas você não tem elétrons separados. Se fosse verdade que a molécula de oxigênio fosse assim, o oxigênio não iria se grudar com um campo magnético, com os polos de um campo magnético. Isso significa o seguinte, a teoria da ligação de valência não explica tudo. Não consegue explicar tudo. Eu preciso usar... Falou, bom descanso. Eu preciso explicar uma outra teoria de ligação, e aí eu vou explicar na próxima aula para vocês. A teoria de ligação de valência não consegue atender vocês. Então, hoje eu falei para vocês, acabamos de ver a questão da teoria da repulsão dos pares de elétrons de valência, e vimos a teoria da ligação de valência, olhando também o processo de hibridização. E depois, na próxima aula, que vai ser a gravação, que eu vou colocar uma aula gravada já para vocês, provavelmente é uma aula que já está falando sobre essa teoria de orbitais, e a gente vai ver sobre a teoria de orbitais moleculares, tentando explicar como que acontece isso. Porque, na verdade, a gente vai olhar aqui a molécula como um todo. Nós não vamos olhar só a ligação química, aí começa a ficar mais complicado. Porque a gente vai falar de combinação de interferências construtivas, destrutivas, e nós vamos falar de combinação de orbitais, não só do orbital de uma ligação, mas de todos os orbitais da molécula. Beleza? Até a próxima. Estamos encerrando aqui a aula. Abraço a todos aí.